Bom, muito obrigada, Padre. O que me chamou a atenção é confiar na força do fraco e pequeno. Eu acho que isso consola e dá coragem para enfrentar mesmo, sabe? Porque nós estamos no meio de muito problema e, como o senhor disse, né, a igreja, assim, com toda essa euforia, depois do Vaticano II, né, e depois vem tropeçando, e agora para onde estamos caminhando. Então, confiar no Espírito Santo, confiar na força de pequenez, do pequenez. Né? Eu não sei se há alguma pergunta por parte da nossa plateia aqui. Pode ser pergunta ou comentários que vocês levantaram na fala deles. Vamos lá. Boa noite. A pergunta é a seguinte: realmente trouxe, a fala sua trouxe, explicitou certos anseios do coração, certas coisas que algumas, né, um via, outro via, e colocou bem condensado, bem explícito. Só que, o que pode atrapalhar esse futuro? Nós vimos certas normas institucionais, a questão da instituição falida, a questão de certos legalismos, rigorismos, né, penduricários, coisas, excessos na essência. O que pode atrapalhar esse futuro que a gente tanto almeja? Padre Bruno disse que a cultura própria merece respeito. O que o senhor diria a respeito de igrejas que muitas vezes retornam a ritos tão antigos na igreja, como, por exemplo, colocar um véu, um vestidinho, um véu até o nariz para receber a primeira Eucaristia? É essa a catequese de pequenas comunidades, convicta, caprichada e amada que devemos retornar? Boa noite, Padre Ivanildo, Padre Bruno. Bom estar aqui com vocês neste momento. Padre Ivanildo, primeiro, você dizia de 6 elementos da catequese do futuro: a personalização, a iniciação, a enculturação, a significatividade, a comunidade e a comunicação. Tenho pensado um projeto, não sei se poderia entrar como um 7º elemento, unido aí ao que o diretório pede, documento de Aparecida, de uma pastoral orgânica, de uma pastoral que envolve outras pastorais, e a catequese nesse sentido, tirando da nossa mentalidade que a catequese tem que resolver tudo. Então, aí, unindo a catequese ao projeto do SAVE, o projeto do Serviço de Animação Vocacional, pensando em vocação não só como vocação sacerdotal, mas vocação de todos e de todas. E pensando nisso, então, lá na Diocese, a gente começou um trabalho de catequese como uma ação a serviço das vocações. Ou seja, catequistas, discípulos missionários a serviço das vocações. E aqui nesses 6 elementos que você destacou, a gente pode perceber isso, mas parece ainda faltar, uma vez que a gente percebe que as pessoas perderam isso, a vocação, perderam este olhar para o essencial da sua vida, para a significação primeira da sua vida. Então acredito que este possa ser aí o 7º elemento da catequese do futuro. Mas a pergunta que eu faço para o Vanildo é: como usar tudo isso para alcançar, né, este projeto? Não temos resposta, é uma reflexão, como você disse, mas que reflexão podemos levantar, nós que começamos este projeto agora, queremos trabalhar isso neste momento. Pois o Padre Bruno trabalhou dos pequenos. Pequeno resto, né? Todos os povos, todas as outras culturas, o Senhor assim afirmou. Todos esqueceram também, ligo a este tema da vocação, a sua vocação fundamental ou essencial.
quando lembraram, ou foram lembrar, foi lembrado para eles essa questão da vocação, parece que eles se animaram mais. Parece que eles deram um passo, eles tiveram coragem, retornaram, vamos recomeçar. E parece que é isso que a gente está esperando também hoje. Percebo assim esse desejo de um recomeço. Como ligar e, ao que me parece, como lembrar para o pequeno resto hoje, para os pequenos que ainda sobram, para os que têm essa esperança, como lembrar para eles este fogo que possa fazê-los ir à frente. Obrigado. Eu vou começar por essa segunda, depois eu pego a primeira, vai facilitar. A questão do pequeno resto é interessante. O judaísmo, o que estragou muito o judaísmo foi realmente o exercício do poder. Primeiramente o poder da monarquia, depois o poder sacerdotal, depois de Cristo. Eles não tinham reis, então os sacerdotes assumiram o poder e foram mais autoritários do que os próprios reis. Então, há um problema sério também na história da igreja. O poder sacerdotal está muito mal distribuído, porque o Novo Testamento fala de um sacerdócio comum, mas de repente o poder clerical, que tem todos os poderes, o legislativo, o judiciário, o executivo, está tudo na mão do clero e da hierarquia. Então nós temos um laicado muito atuante, muito capaz, mas mantido a distância, a devida distância, como se diz às vezes, e propositalmente isso na liturgia, isso em tudo. É possível que essa crise que nós estamos vivendo ajude a purificar. O povo judeu, depois que o templo foi destruído, o sacerdócio foi destruído. Até hoje eles têm famílias sacerdotais. Todo Cohen, todo judeu com sobrenome Cohen é de família sacerdotal. E quando eles fazem os ritos deles na sinagoga, se o rabino não estiver, o rabino é leigo. O rabino é como pastor nas igrejas evangélicas. Ele não é um sacerdote. Não havendo rabino, quem dirige a cerimônia é um Cohen. E se não houver Cohen, se não houver família sacerdotal, será um levita. Então, os Levi, o sobrenome Levi. Eles já sabem, eles dão precedência para esses aí. Bem, mas o que aconteceu? O povo, não digo que manteve a fé integralmente. No judaísmo há um movimento agora muito forte também de desacralizar, de um laicismo muito forte, mas para nós, na nossa fase da história, devemos reconhecer que não foi dado o devido valor, a devida confiança na força do povo, na capacidade do povo. Não uma força contra, uma força a favor. Então, esse pequeno resto, no cristianismo, de fato, tende a crescer. Depois, agora estamos sofrendo, não digo no cristianismo, no catolicismo, uma retração, que vai cair depois na outra pergunta. Né? Há uma retração, sem dúvida nenhuma, mas é uma retração que, de vez em quando, que faz bem, há uma depuração. Então eu vejo com bons olhos. E também, muitas vezes, os que seguem outros caminhos, seguem justamente porque eles não tiveram a formação católica de pertença. A pertença, hoje, o pertencer a uma igreja, está muito fraco. Não só entre nós. Entre os neopentecostais não existe senso de pertença. Enquanto a banda que toca e o pastor que fala agradarem, fica. Se não agradar, vai para outra, que já é outra igreja. Para nós não é uma. Né? Então, para nós é ainda uma questão de pertença, mas que seja uma pertença realmente qualificada. E não uma pertença de um grupo que se julga o dono da situação. Não é. Isso tem que parar. Depois, toda essa linguagem de honra do clero, da hierarquia, uma ordenação de padre, é feita aquela festança toda, mas é um serviço que ele está recebendo.
Não é verdade? A posse de um presidente é muito mais simples, ele recebe uma faixa. Sim, pois é um desfile militar, mas ele recebe uma faixa sem empossado. Não precisa tanto discurso, tanta fala, é uma coisa mais falante pela própria cerimônia. Isso tudo eu tenho a impressão que vai mudar, porque o pequeno resto não é dessas coisas, não. Agora, o que está acontecendo hoje na igreja, realmente aqui também o coração, ele tem um movimento que vai para o centro e um movimento que vai para fora, né? Como que chama? A sístole e a diástole. Né? E também a igreja, o cristianismo, sofreu muito disso. Há momentos de sístole, de retraimento e de diástole, de fiambou, missionário, seja o que for. Então, dizem alguns que os que fizeram o concílio foram corajosos. E depois surgiu o medo da própria coragem que tiveram. E aí cria problema, né? Agora, nós temos que respeitar também a simbólica, o simbolismo. Porque há um simbolismo também em colocar o véu. O ruim é achar que todo mundo tem que colocar o véu. Por outro lado, eu também não diria, ninguém deve colocar o véu. Se essa pessoa gosta de cobrir a cabeça com véu, ela que cubra. Mas terá um significado para ela. E a outra, que acha que não é por aí, não será por aí. Agora, o simbolismo da nossa liturgia é tão rico que muitas vezes atos de piedade muito lícitos destroem o simbolismo. Por exemplo, a questão da comunhão, receber a língua, não na mão. Ora, quem é que recebe comida na língua, na boca? Criança muito pequena, doente muito doente, velho muito velho, porque a gente come passando da mão para a boca. Ora, a comunhão é um comer, tomar e comer. Então vamos comer. Então, respeitar esse simbolismo eu acho muito importante. Claro, a pessoa vem com as mãos para trás, eu entendi, que é na língua, perfeitamente. Às vezes tomou um ônibus, 2 ônibus, mão está suja, tem a mão na língua, ótimo. Mas se pensa que a língua é mais pura do que as mãos, eu duvido muito. São Tiago diz que a língua é pior que um cavalo que não dá para domar. As pernas a gente consegue domar, a língua não doma. E a língua mata mais do que a mão. Então, comungar a mão é bonito. A mão que se estende, recebe, come com devoção. E aí todos aqueles movimentos, eu não imagino, não sei, os apóstolos ajoelhando para receber o pão que Jesus passou para eles. Eles estavam à mesa para comer. Tomar e comer com naturalidade, mastigando, ossos um pouco mais grossas, etc. Né? Agora, nós estamos numa volta não só aos tempos do concílio, pelo contrário, ao antes do concílio. Porque os tempos do concílio foram tempos de muita movimentação teológica, foi um tempo muito bonito. Mas agora, mesmo. Gostaria de retomar brevemente a consideração que Inês fez a respeito da pequena comunidade. E me lembro aqui de um número de Puebla, que eu não saberia citar agora, o número em si, mas o texto que diz que aquele que se torna discípulo de Jesus se associa aos discípulos de Jesus na comunidade cristã. Creio que, por mais dificuldades que haja, a comunidade sempre vai ser a marca característica dos cristãos, o local por excelência da experiência de Jesus, do amadurecimento da fé e da celebração da fé. Nós apostamos, nós investimos e entendemos a igreja enquanto experiência comunitária. Isso jamais vai passar. Agora, com certeza, o
crescimento do mundo virtual coloca um pouco em xeque, em choque a comunidade. No entanto, essa mediação da mídia, da informática, da internet, do mundo virtual, pode ser revertido a favor da catequese, da evangelização, como a gente comentava aqui agora há pouco, um instrumento poderoso, mas que jamais irá substituir as relações comunitárias, os relacionamentos das pessoas. E hoje parece-me que já há sinais disso. Há grupos que estão ficando saturados já com o mundo virtual, que estão procurando colônias de férias, acampamentos, centros de convivência, para se distanciar um pouquinho dessa neurose da internet, do virtual, e retomar coisas que são básicas da própria antropologia, como os relacionamentos afetivos, as trocas, aquilo que se aprende no convívio, corpo a corpo, pele a pele, pessoa a pessoa. Então, eu acho que uma coisa pode ajudar a outra, mas jamais perderemos de vista a comunidade. Comunidade pequena, como o Padre Bruno acenava, de testemunho, comunidade de contágio, que encanta o mundo com a sua vida, como o Padre Bruno também acenava, mas que serão referências, com certeza, da fé, da vivência da fé e da catequese, né? Então, acho que apostamos e acreditamos na pequena comunidade sempre, porque é assim que Jesus começou com um pequeno grupo e assim vai ser, né? A questão que o Ricardo coloca, não sei se eu entendi muito bem, mas ele pergunta o que pode atrapalhar essa catequese do futuro. Não sei, o futuro vai dizer. O que virá, nós sabemos muito bem. Ele cita movimentos conservadores, posições dogmáticas, posturas que às vezes querem cercear ou barrar os profetas e os sonhadores. E o Padre Bruno, acho que já até respondeu um pouquinho isso, dizendo que é bom que haja retração para depurar e fazer aparecer aquilo que é o mais importante, aquilo que é o essencial. São Paulo já dizia isso, que haja dissensões entre vós, até interessante, para que realmente se mostre aquele que tem fé, aquele que está bem alicerçado na fé, né? Ter um contraponto é sempre importante para fortalecer e ajudar a clarear bem a nossa posição de cristãos. A mídia pode ser algo que atrapalha? Não sei, não podemos exorcizar a mídia como se fosse o anticristo. Pelo contrário, usar de tanta coisa boa e recursos que temos aí para apresentar Jesus, mas de modo competente, de modo bem fundamentado, com arte, com beleza, e não tanto lixo eletrônico e midiático que tem aí, inclusive nos programas católicos e emissoras católicas, que infelizmente não sei se servem ou prestam desserviço à evangelização e à catequese. Mais uma vez, nós confiamos ao Espírito esse processo. O Espírito sopra onde quer. As grandes mudanças na história vieram à revelia das resistências humanas, sempre começaram por baixo, nas bases, nos pobres, nos pequenos grupos, e foram no corpo, guiados pelo Espírito, né? É aí que nós confiamos, e é aí que nós confiamos esse futuro. Quanto ao que o Wagner coloca, é muito interessante essa questão de entender a catequese dentro de uma pastoral orgânica, de um processo de organicidade na vida comunitária, na vida paroquial. Parece-me que tem se insistido pouco nos últimos anos nessa questão
da organicidade e das dimensões evangelizadoras na ação pastoral da Igreja do Brasil. Nós perdemos muito quando aquelas 6 dimensões foram esquecidas, aos pouquinhos cederam descuidadosamente espaço para outros projetos, outras coisas que têm vindo aí, sufocando aquela organização que me parecia bastante interessante e interativa. Né? E a catequese entra como uma das dimensões, não é, né, a maior nem a mais importante, não tem mais importante, todas interagem e fazem acontecer a ação evangelizadora. Então, de fato, a catequese pensada e acontecida dentro dessas dimensões tem muita chance de vingar e cumprir bem o seu papel. E assim fecundar as outras dimensões da pastoral e também ser fecundada por elas. Quanto à questão da pastoral vocacional ou da vocação, ela pode ser incluída como um 7º item, e o 7 é bastante interessante na simbologia do número, embora na personalização, na enculturação, na significatividade, na comunicação, na comunidade já entra a vocação. Não dá para falar da pessoa sem ajudá-la a discernir qual é o seu caminho, o que vai dar sentido à sua vida, como é que ela pode servir à igreja e se realizar dentro da comunidade cristã. Né? Não dá para falar de significado para a vida sem ver carismas, dons, ministérios, serviços, como é que ela pode estar sendo feliz na comunidade. Então, é questão mesmo de pontuar, talvez isso, reforçar, para não perder essa preciosidade. Bom, acho que é isso.